estou aqui com a Daniela Migliari. Seja bem-vinda, Daniela. Obrigada. Enfim, é um prazer conversar com você. O Literacura, na verdade, ele é um embrião que começa a amadurecer aos poucos, né? E é um espaço em que a gente procura tratar as questões emocionais da vida com a literatura, enfim, na tentativa de fazer uma síntese. E o seu livro, na verdade, Abraço à Sombra, que eu comecei a ler, é uma obra muito gostosa de ler, enfim, ele justamente cai em total sintonia com o que a gente pode chamar de literatura, porque é uma leitura curativa, é uma leitura que fala das questões da alma, das sínteses que a gente vai desenvolvendo, né, a partir das nossas experiências, ou quando a gente pelo menos resolve dar uma parada e olhar o que significa a nossa vida, o que significa as nossas escolhas e qual a nossa posição perante a vida, né? Então o seu livro está com essa alma, foi isso que eu senti ao começar a ler. E o Abraço à Sombra, né? Encontros que acolhem e iluminam a infância espiritual. Enfim, como é que é esse processo do abraçar a sombra para você? Como é que você foi entendendo, dinamizando e gestando isso na sua experiência interior? Então, esse livro ele é um compilado de vários textos que eram cartas que eu escrevia após eu viver determinados processos em família, no casamento. Não é nada muito filosófico, é aquela coisa do dia a dia, da lida que todo mundo que está aqui nesse planeta, que tem que viver, tem que comer, tem que pagar conta, pega o trânsito, convive com o diferente, e depois alguns casam, alguns têm filhos, e eu sempre, durante esses sofrimentos que acontecem na nossa vida naturalmente, eu me organizava com determinados pensamentos, com filmes, com livros, né, com essas literaturas que curam, com terapias, e aí conforme eu chegava a um entendimento que me trazia alívio, eu sentia uma necessidade de sistematizar, e eu gostei do que você falou, que é uma síntese. Eu nunca tinha pensado nisso, mas cada texto desse livro é uma síntese de um desses processos. Alguns deles eu reconheço que foram gestados até por anos a fio, que eu não conseguia ainda trazer em palavras, mas eram processos muito antigos, muito antigos. E aí, conforme vinha um entendimento, vinha uma compreensão, aquilo se tornava uma alegria, uma flor abrindo, né? E eu tinha necessidade de escrever sobre isso. Não havia intenção de ter um livro, até que um amigo meu, que é um psicólogo, o Rossandro Klingen, ele um dia conheceu um desses textos e ele falou: nossa, mas o que você faz com isso? Você não está nem assinado? Eu falei: não, está aqui. Ele: não, manda mais, né? Inclusive, esse primeiro que eu mandei para ele mandou para um monte de gente, que era um texto super íntimo meu, que chama... Divulgou, né? Carta de Amor ao Que Eu Sou. Ele enviou sem meu consentimento, e eu fiquei apavorada. Eu falei: como assim? Minha sombra, minhas coisas, lógico, né? Sim. Ele falou: não, mas não está assinado, ninguém sabe. Aí eu falei: meu Deus. E ele foi me dando os retornos das pessoas. Ele enviou uns 5 ou 6 e eu vi as pessoas muito tocadas, o que me causou um certo estranhamento no primeiro momento. E depois, com o tempo, eu entendi que as dores são todas muito próximas. As pessoas têm caminhos diferentes, mas, em geral, o medo e a dor é o mesmo. É o medo de não pertencer, o medo de ser excluído, a dor, né, de perder algo. Então, é tudo muito próximo. Esse é o grande medo que a gente vê na arquitetura ou na condição mental da maioria das pessoas, né? O que o outro vai pensar de mim? Ou como ele está me julgando? Ou o que ele sente em relação a mim, né? Então, a necessidade humana é uma necessidade de validação constante. A gente vê isso em todas as idades. Eu vejo isso em adultos com 70 anos e até com 80 anos, que ainda precisam ser validados pelo olhar do outro, né? E esse tema ele é absolutamente central. Eu gosto de usar uma metáfora da gaiola e da águia, né? Nós somos como uma águia crescendo dentro de uma gaiola, né? Então nós temos um potencial imenso humano que vai florescendo aos poucos, né? Você mesmo aí falou do seu processo. Ou seja, eu vou tomando consciência de mim. Eu não sou um ser acabado, eu não sou um ser pronto, sou processo. Eu sou a potência em direção a um ato. Então, portanto, eu não sou um ser atualizado, não posso dizer eu sou.
Eu posso dizer, eu estou sendo. Né? Enquanto eu estou sendo, eu vou me descobrindo, eu vou me compreendendo. Né? A grande questão é que a dificuldade de saber quem eu sou passa pelo outro. É no relacionamento que a mágica acontece. No relacionamento que a mágica acontece, e a nossa posição no relacionamento, ela que vai definir toda essa situação, né? Porque, enfim, existem muitas pessoas que querem ser amadas, querem ser gostadas. Acho que todas. Né? Todas, né? Mas aquelas pessoas que estão dispostas realmente a amar e a gostar, a serem amantes, né? O filósofo Sócrates, ele fala, mais valioso aquele que ama do que aquele que é amado, aquele que dá o amor do que aquele que recebe o amor. Essa saída da condição carente, nós temos uma condição carente, e ela persevera dentro da gente ao longo da vida, né? Mas sair da condição carente para a condição caritativa. Né? E eu percebo que esse processo ele pode se acelerar dentro da gente na medida em que a gente consegue entrar. É o que você fez, é o que você já vem fazendo. A escrita foi uma forma de você fazer isso. Né? À medida em que você escreve, você se escreve. Você se conecta, você medita, você se descobre. Eu falei, me edito. Me edito. É um processo de conexão a escrita. A gente vai... É um processo da alma, né? Sim. Então, enfim, a partir né, dessa escrita, o que esse espaço começa a significar para você? Né? O espaço da leitura e o espaço da escritora. Então, voltando ainda um pouco na resposta anterior, que a sombra são aqueles aspectos que a gente não quer olhar, que a gente não quer admitir e que incomodam, que doem. Então eu sempre ficava às voltas com alguma dessas sombras e quando eu recebia essa conclusão, o texto florescia. Então, para mim, colocar isso em palavras e escrever é algo que me ajudava a me organizar, me ajudava a encontrar essa síntese. E também, ao longo do tempo, conforme eu releio meus textos, eu me dou total direito de editá-los e de atualizá-los. Então, inclusive, meus textos todos estão na minha página, no Facebook. Então, volta e meia, quando eu altero o texto, esse livro foi todo reescrito dos meus textos antigos, que eu antes escrevia tudo no nós, como se eu estivesse me escondendo um pouco na multidão. Quando nós sentimos culpa, quando nós somos arrogantes, eu meio que me diluía no nós, sabendo que todos são também, buscando um pouco de empatia, mas depois, até com a vivência das constelações familiares e o propósito de encontrar o meu lugar, a minha voz e a minha expressão, aí eu botei o livro todo no eu, na primeira pessoa, e tomei posse da minha fala, do meu testemunho, do meu discurso, e com isso o livro ele ficou muito mais empoderado, porque quando a gente usa muito a gente, o nós, né, é como se na generalização eu começasse a criar regras, eu começasse a criar diretrizes, enfim. Então, só que não é. Essa singularidade, essa individualidade, nós todos como peças de um quebra-cabeças imenso, né? A beleza é justamente cada um poder encontrar a sua própria forma, né? de se expressar. E eu fui entendendo justamente que quanto mais eu assumisse essa minha voz, essa minha fala, com inteireza, né? Mais eu me sentia curada. Sim. E por acaso as pessoas também, lendo isso, não como uma receita, o pessoal perguntava para mim, mas você é psicóloga? Eu leio seus textos. Você lê obras de psicólogos? Você leu Jung? Você leu Freud? Eu falei, não, nunca li. Eu sou paciente. Aí as pessoas riem, porque realmente eu escrevi no lugar de paciente, gente como a gente, que está pagando conta, que quer muito encontrar alguém na vida. E no meu caso, eu estou casada há 18 anos. E manter essa relação. No nosso caso, a gente teve filhos. Eu quero poder transmitir o nosso melhor para eles, o meu melhor para eles. Então, é nessa lida que a escrita me deu o apoio para expressar. Sim. A escrita meio que vai costurando isso daí, né? E vai tornando, vamos dizer, mais
bem definido para você a posição que você está no meio de tudo isso, né? Você vai encontrando o seu eu aí no meio do nós, né? Era um porto seguro, assim, onde eu tô. Sim. E conforme eu medito, sim, no sentido de edição mesmo, eu vou me localizando nesse lugar. Você falou uma coisa aí que é muito importante, né? Que eu acho que é um tema central das nossas vidas, que é a palavrinha singularidade. Eu vejo hoje a questão da singularidade. A singularidade, o que é singularidade? Singularidade é eu me tornar quem eu sou. Eu não sou igual a você, eu sou diferente de você. E o fato da gente poder ser diferente, isso aqui autoriza a partilha da gente. A questão da singularidade é sinônimo de sacralidade, né? Eu me singularizo, eu me sacralizo, né? Ou seja, na verdade, eu intuo, eu entendo, eu compreendo hoje que, enfim, quando a gente fala da vida, né, e isso vai depender da equação mental, ou da síntese, ou do sentido que cada um desenvolve dentro de si, a questão de Deus, ela é absolutamente central e fundamental, pelo menos para o meu ser, né? Enfim, ele é, vamos dizer assim, o sumamente desejado e o sumo bem para mim, né? Enfim, então, quando eu penso do ponto de vista da espiritualidade, eu começo a entender que a minha singularidade é sumamente desejada por Deus, né? Porque, de alguma forma, na minha criação, ele precisa se realizar. E quando a gente vive dentro de uma sociedade comparativa, a gente vive num espaço em que as singularidades se perdem, as identidades se perdem e as coisas ficam profanadas. O ato de se comparar é um ato de profanação. E ele está muito central na nossa cultura. Você percebe isso, Daniela? Percebo demais, porque, inclusive, assim, a gente perde a beleza da diversidade quando a gente tenta tornar tudo assim igual, né? Sim. Eu quero que você pense como eu, que você vote como eu. E então, assim, nessa última experiência, né, das eleições, eu percebi às vezes algumas pessoas, não, mas o fulano está errado de pensar assim. Eu penso, que bom que essa pessoa está pensando diferente de mim, porque ela está fazendo alguma coisa outra importante. Sim. Que eu, por ser quem sou, não estou fazendo. Sim. E isso é tão importante, a gente se perceber como peças diferentes de uma engrenagem que se enriquece. Sim. Nessa diversidade, né? Uhum. Agora, eu penso que essa necessidade de pensar igual, ela também é muito natural. Eu acho que ela faz parte do nosso processo evolutivo, porque é aquela garantia do pertencimento. Eu garanto o meu pertencimento, eu garanto a minha sobrevivência. Né? Então, eu encontro meu grupinho, o sentimento de clubinho. Sim. Tudo é sentimento de clubinho, sim, que a gente fica assim... O Rossandro brinca muito com isso, né? Sentimento de clubinho, isso daí. Por quê? Porque eu preciso me sentir pertencendo. E aí eu me sinto segura com essas fronteiras, sim, com esses muros. Mas, ao mesmo tempo, eu deixo de ver a beleza que está logo ali, ao lado. Né? Então... Eu sou uma pessoa muito otimista, Vitor, e eu vejo que, para mim, a vida sempre anda para frente. E eu imagino que essa fase que a humanidade está vivendo, de uma profunda exacerbação dessa insegurança, dessas dualidades, essas polaridades tão assim, porque quanto mais tem a luz, mais a sombra aparece. Mais a sombra aparece. Eu penso que isso tudo é muito natural e que, com o tempo, cada pessoa vai encontrar a sua forma de entender que o que o outro está fazendo é vital também. E que é diferente e que ele tem as razões, como você bem usou, mais sagradas para acreditar do jeito que acredita, militar do jeito que milita, tentar impor do jeito que tenta. Só que quando você admite que o outro também tem a mesma lida que você e tem talvez motivos tão sagrados quanto, sim, aí você já recua e vai para o respeito. Sim. Né? Eu gosto muito do Marshall, né, da comunicação não violenta. Eu assisti 3 vídeos dele no YouTube, que sim, eu até posso te passar os links para deixar aqui embaixo. E eu não cheguei a ler o livro, mas eu achei tão bonito essa coisa dele dizer: por que uma necessidade tem que se sobrepor sobre outra? Sim. Por que a gente não pode incluir as duas? Sim. E admitir que para essa pessoa
e pronto. Lógico, Leia o livro, é muito bom. lógico. Mas eu Pois leio, é. eu conheço comunicação não violenta. Isso mesmo. Vale a pena. Pois é. E essa questão, vamos dizer assim, do acolhimento da própria sombra como sendo uma iniciação na infância espiritual, né? Ou seja, você começa a acordar, a despertar, né, para uma compreensão mais integral da vida, né? Eu vejo a espiritualidade como um ato de ver.